Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Este programa feito para as redes sociais da TV Cultura e também para a Rádio Cultura Brasil. Meu convidado de hoje é Fred04, fundador da banda Mundo Livre SA lá de Pernambuco, um dos precursores do Mangue Beat. O Fred está com um som novo, até que ele entre aqui para trocar essa ideia com a gente. A gente já vai para essa música nova dele, que é o segundo single do novo álbum que deve sair ainda neste ano. Deve não, vai sair. Por isso que eu convidei o Fred para ele contar como é que tá esse período aí de produção, como chega o álbum dele. Eu sou fã do Mundo Livre S.A. desde lá de meados de 90. Acho que eu vi um dos primeiros shows do Mundo Livre no Aeroanta, aqui em São Paulo, no Hack Beat. E a gente vai trocar essa ideia, mas enquanto o Fred entra, vocês ouvem a música Usura. Peraí que ele vai falar mais, porque... Peraí, Fred04, vamos ver se ele chega aqui. Gente, este momento é aquele que eu fico trocando aquela ideia com vocês, até o convidado chegar, né? E dizendo o seguinte, vocês podem mandar perguntas e depois essa entrevista fica disponível aqui nas redes sociais da TV Cultura, no Instagram, e no futuro ela vai também ao ar na Rádio Cultura Brasil. Aí, vamos ver se eu encontro o Fred. Fred, manda um salve. Salve 04, salve. Mundo Livre, tá aqui na área. Vamos ver se ele vai entrar. Sabe que eu não sei se ele vai entrar pelo Mundo Livre SA, pelo Fred04? Esse cara, como eu disse, que é um dos o fundador, na verdade. Salve 04, salve. Salve, salve, salve Adriana, salve todo mundo aí da TV Cultura, do Instagram, mistura legal aqui. Um prazer, uma honra estar aqui participando, velho. Ô, Fred, a honra é minha, eu adoro você, como eu disse aqui no começo do programa. Eu acompanho o Mundo Livre desde aquele Hack Beat lá no Aeroanta. Acho que é um pouquinho de tempo, não? Ou aquilo ali, velho, eu acho que, inclusive, eu estava comemorando que eu tinha acabado de comprar minha primeira guitarra profissional ali. Eu gravei o primeiro álbum da Mundo Livre pelo selo Banguela, Samba Esquema Noise, e eu tinha acabado de perder minha guitarra, que era uma guitarra totalmente de quinta mão, assim, e eu toquei com os instrumentos emprestados dos Titãs, né, que eram parceiros e proprietários do selo Banguela e tal. Tá chegando legal o som aí, tá tudo beleza? Tá tudo certo. Ô, Tá Fred, massa. olha só, esse programa, só para você entender, esse programa a gente está ao vivo aqui no Instagram e depois ele vai também para os ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Eu já comecei falando do seu som novo, né? Uhum. Já botei aqui para os ouvintes escutarem. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa música e aí a gente segue aí contando a história do Mundo Livre também. Mas vamos falar dessa música que acabou de tocar e os nossos Beleza. ouvintes estão loucos para É... saber que é um single novo, né? Uhum. Segundo single do seu novo trabalho, certo? Isso, certo. Mandar um beijão para todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. Então, a gente foi convidado durante o início da pandemia, no ano passado, pela gravadora Estelita, que é um projeto bem bacana, novo, daqui de Pernambuco, para entrar em estúdio, né, e enfrentar o desafio de registrar, né, nossa experiência com a pandemia e tal. E para a gente realmente foi um desafio brabo, porque foi a primeira vez que a gente não conseguiu juntar a banda toda, lógico, por conta dos protocolos de distanciamento. A gente fez uma pré-produção separado, quer dizer, o máximo que a gente juntava era 3 membros da banda, então, e com todo cuidado, né, eu quase nunca ficava sem máscara, mas só na hora que tinha que cantar e tal. Enfim,
E aí a gente, eu tinha uma base, falar primeiro sobre o single inicial, né, que é o Baile Infectado. Na verdade, eu tinha já composto aquela base de cavaquinho, que era uma coisa meio... Como que é o nome da música? Deu um A pequeno primeira foi corte Baile no nome da Infectado. música. Você pode repetir, por favor? Baile Infectado. Baile Infectado. É, eu tinha uma base de cavaquinho, que na verdade eu tinha um conceito inicial de ser um choro, né? Um choro meio merengue, inspirado em Pixinguinha e tal. Só que quando juntou com a banda levou mais para uma parada regional pernambucana de um coco e tal. E ficou com essa base desde, sei lá, 2019, a gente tinha uma base ali preparada. E aí foi a primeira que a gente quis já recuperar e aproveitar a atmosfera do isolamento e tal, e de tudo que estava rolando. Então, é uma música que dialoga com toda essa questão. Primeiro, com um tom meio bem-humorado, típico das mestras e dos mestres de coco daqui, né? Começa falando que o cavaco é só esculhambação, e não sei o quê, aquele clima de baile, né? De terreiro e tal. Depois vai entrando, eu tive a ideia de fazer de conectar esse clima de terreiro engraçado, raiz tal, e aos poucos ir falando da angústia da pandemia, né? Então, tem uma fase assim, o dono da casa vacilou, errou feio na divulgação, nenhuma notinha nos jornais, só se fala na vacinação. Aí começa a falar que ministério tem para resolver, cloroquina boa em promoção, assim, oxigênio deixa para depois. Então, era uma crônica, mas embalado com uma atmosfera de terreiro, de baile, de cultura de raiz e tal. Então, Ô, Fred, eu só vou te cortar um pouquinho, porque eu queria chamar essa música para os ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Okay. Então, a gente ouve agora Baile dos Infectados, certo? Beleza. Então, pode continuar, segue aí. E aí teve uma repercussão muito forte logo de início aqui em Pernambuco, e depois foi se alastrando e tal. E o interessante é que assim, a gente... o início, ela tinha outro título. O título era Baile da Covid, né? Aí todo mundo achava bacana, bem apropriado e tal. Mas depois a gente ficou meio assim, rapaz, um negócio desse que, sei lá, é um disco que vai ficar registrado. Muita gente vai perder o amigo, perder o parente, sei lá, daqui a uns anos não vai querer ouvir uma coisa que se chama Baile da Covid, né? E aí a gente pensou em dar um título menos pesado, assim. E aí eu lembrei que 20 anos atrás, a gente entrava no estúdio do Conservatório Pernambucano aqui, junto com Ciba, Chico Sainz, Lúcio Maia, Jorge do Peixe, o saudoso, faleceu recentemente, Paulo Rafael, guitarrista, que foi o produtor, para elaborar uma trilha sonora original para o filme Baile Perfumado, né? Sim. E foi um filme de Lírio Ferreira e Paulo Caldas que foi super premiado e tal. E a gente não tinha nenhuma imagem registrada ainda. Foi um processo meio inverso, assim, porque eles só mostraram um roteiro e pediram para a gente gravar primeiro a trilha, para eles se inspirarem na trilha e para começar a filmar. E aí, assim, enfim, eu contribuí com algumas músicas coletivas, tal, mas eu resolvi compor uma canção que virou a música que fecha o filme, que foi gravada na época com a voz de Estela Campos, que é até uma parceira de São Paulo e tal. Ela registrou a canção que eu compus, né? Baile Perfumado, virou até uma casa de show aqui, Baile Perfumado. Então,
20 anos atrás eu compus baile perfumado, então resolvi trazer Baile uma espécie de, infectado. um baile infectado como se fosse uma resposta, né? Uma coisa de traduzir para os tempos atuais, assim. E Ô, aí, Fred, diz, ó, de novo eu vou te cortar, porque eu acho que os nossos ouvintes merecem ouvir essa música na voz da Estela também, que é uma composição sua, para a gente recordar. Acho que tem massa. tudo a ver a gente botar esse som para a galera ouvir também, beleza? Só te aviso uma coisa, essa música, se não me engano, não tá nos streams ainda. Por algum motivo, essa semana mesmo encontrei um cara e disse, rapaz, estou doido para curtir a trilha do baile, mas não tá em canto nenhum, porque eu acho que o selo que lançou a trilha na época não existe mais, entendeu? Ah, E tem um desses casos que o negócio ficou muito underground, mas talvez você encontre aí. a gente vai procurar. Se a gente encontrar, a gente coloca. Mas vamos seguir aí você contando do seu baile Existe, infectado. existe o CD lançado, né? Existe o CD e tem É, algumas. ou então a gente bota outra música do baile perfumado também, né? Aham, beleza. Mas vamos lá. Então, e aí a gente, esse baile infectado, Sérgio aqui. então, e a gente foi juntando alguns rascunhos e foi aquele processo quase normal de composição de um álbum novo, assim, quase normal, como eu falei. Inclusive, durante o processo, a equipe estendida da banda, além dos 5 músicos, tem o pessoal de equipe técnica, tem o escritório e tal. Da equipe estendida, 2 membros se infectaram no processo. Tá? Um músico e uma pessoa do escritório, não vou colocar aqui, mas todo mundo Hum. estava seguindo protocolos e tudo, mas, sabe, aconteceu. Então foi um clima meio tenso, mas a gente precisava, né? A gente estava realmente precisando em todos os sentidos. Então, assim, a banda não pode ficar também 1 ano e meio, 2 anos totalmente desconectada, totalmente, né? Então, e a necessidade mesmo. Eu estava compondo bastante, porque eu tive que encarar o isolamento. Foi no meio de um processo muito dramático para mim, porque foi um duplo desafio. O isolamento social, em termos das atividades profissionais, sociais e tal, e isolamento familiar, porque eu tive a infelicidade de me separar semanas antes da pandemia, entendeu? Então, assim, Uhum. eu Já estava estava num processo tava num difícil, processo né? Porque a gente de sabe que separação não é um processo fácil. claro, né, E aí dois veio. Aí, filhos, dois filhos, um deles adolescente ainda, é, enfim, mas uma das minhas válvulas de escape nesse processo todo de isolamento absoluto aqui, que eu estou num flat aqui, é a música e o seu poder de eram meus cura, né? instrumentos, era violão, cavaquinho, o amplificador que eu estou olhando para ele aqui, tá ali Uhum. dá para ver aqui a viola, Ó, dá. aqui a viola. Ô, Fred, você é um cara que trouxe o E, cavaquinho como protagonista da sua música, né? E uh-huh. todas as vezes que eu vejo o seu show, o último show seu que eu vi foi no Sexy Pompeia, que eu adotei, tá? Sexy Roubei. Pompeia. Eu roubei de você. Que Eu tenho, eu foi, tenho, acho. eu tenho um projeto, vou até soltar aqui para vocês. Eu tentei até buscar uns parceiros, investidores, que eu tinha um projeto de fazer um bar em São Paulo, um espaço cultural Sexy Pompeia, entendeu? Ah, sério? Eu adoro, eu adotei. Eu adotei, mas eu sempre dou crédito. Eu falo, como diria o Fred 04, tô indo ao Sexy Pompeia. Enfim, mas aí eu fui lá no Sexy Pompeia, o último show que eu vi do Mundo Livre. Acho que foi, inclusive, o último aqui em São Paulo, porque eu acompanho, como eu te disse, eu acompanho bastante vocês. É,
E é muito. Eu dei essa volta toda para falar que eu gosto muito de te ver tocando cavaquinho. E eu sempre fico pensando, querendo saber, e agora eu tenho oportunidade de perguntar para você como é que veio esse instrumento na tua vida? Como foi a chegada do cavaquinho na sua vida? Eu comecei no violão. Na verdade, ainda meu período interiorano, né, que eu cresci em Jaboatão Velho, porque a gente fala muito da Ilha Grande, que é Candeias, que é uma praia do litoral sul, ao sul de Boa Viagem, área metropolitana. Mas antes de vir para a praia, até os 10 anos de idade, quase, eu morei no interior, na parte velha de Jaboatão. E agora eu esqueci porque eu estou falando de Jaboatão. Sim, Não, ainda, porque eu. não, é assim, ainda em Jaboatão, eu cheguei a ter umas aulas de piano. Foi realmente o meu primeiro instrumento, assim. Minha mãe era apaixonada por piano, não sei o quê. Aí tinha uma senhora que dava aula pá, no clube jaboatonense lá e tal. Então eu cheguei a ter umas noções, inclusive, de teoria, eu lia partitura e tal, mas era um método muito ortodoxo, muito careta, e eu me desgostei do piano muito cedo. E aí meu primeiro instrumento que eu fui atrás mesmo foi o violão, com 12 anos. Eu era tão fissurado no álbum Tábua de Esmeraldas, de Jorge Ben, que meu pai disse, não, você vai ter que ganhar um violão. Se você passar por média esse ano, você ganha um violão. Então eu estudei mais do que nunca e ganhei meu primeiro Giannini. E comecei a compor. Eu aprendia uma ou duas notas Teve um vizinho que era numa banda de baile lá, que me ensinou a afinar o violão e tal. E eu comprava umas revistinhas, que não tinha YouTube, não tinha internet para você, tutorial, e sair aprendendo as coisas. A primeira nota que eu aprendi nas revistinhas lá, de sucesso popular, aquelas coisas de cifragem, não sei o quê, eu já ia compondo. Meu negócio era compor e já saía criando refrão, criando verso e tal. Aí sempre foi esse meu. Aí fui crescendo autodidata e tinha vergonha de me apresentar em público, não é? Tem aquele pessoal que é do temperamento mesmo, aprende 3, 4 músicas, já vai para um barzinho tocar, já vai para festinha, já vai. Eu nunca tive essa. Eu sempre fui muito mais introvertido. Foi isso que me levou depois a montar uma banda, para ter coragem mesmo de dividir sei lá, o desafio de encarar um público assim e tal. Mas, enfim, e aí continuei com violão, depois passei para guitarra e tal. Quando eu fui passar o meu primeiro carnaval em Olinda, que foi já em 92 por aí, porque eu tinha arrumado um emprego bacana, né? Um emprego de repórter de TV. Eu sou formado em comunicação e tal. Olha, meu colega. Meu, eu tenho uma piada interna para isso aí, que ninguém é perfeito. Ninguém é Ou perfeito, então, é ou então verdade. quando eu estou mais. Enfim, eu tenho, eu tenho esse passado negro, digamos assim. Aí Sensacional. eu falar em negro, eu tô com a camisa preta linda aqui, ó, dos Simpsons. Olha, dos Então, Simpsons. eu arrumei um emprego bacana e a primeira grana que eu tive, assim, de férias, não sei o que e tal, sabe de uma coisa, eu vou passar um carnaval em Olinda, alugar lá uma daquelas repúblicas lá e tal, para poder passar o carnaval mesmo lá e tal. Aí custava uma grana meio alta, assim, para bancar um carnaval todo lá. E aí, Ainda custa. É. ainda custa. Por coincidência, uma das pessoas, um cara que estava nessa república, entre aspas, que eu fiquei lá, ele era de uma banda de samba. Então ele levava sempre uma galera lá. E aí foi quando eu fiquei vidrado no cavaquinho do cara, velho. Eu ficava, meu irmão. Aí via que a afinação era outra e tal, e pá. E aí fiquei fissurado. Aí uma coisa assim, eu disse, ó, terminar o carnaval, meu primeiro investimento vai ser comprar um cavaquinho.
E aí foi o que rolou, assim, assim, o carnaval foi em fevereiro, em março eu já estava levando o cavaquinho para o ensaio e tal, e Não. comecei a tirar rock and roll no cavaquinho. Comecei a como é que fica Sex Pistols no cavaquinho, vou ver como é que fica Você The lembra Clash. qual foi a primeira música que você tirou no cavaquinho? Na verdade, eu acho que eu peguei a primeira música era uma música que eu estava cantando muito na época e ouvindo muito. Era uma música de uma banda daqui, Ed, a banda Ed. Sei, sei. É... Às vezes eu acho que o mundo é um, né? Às vezes eu acho. A gente podia botar a música, não? Do É, Ed, para as às pessoas vezes eu acho que o ouvirem? mundo é uma cabeça e nós vivemos dentro de uma cabeça que nos sonha. É um rock massa, assim. Foi a primeira música que eu tirei no cavaquinho, saca? E daí fui tirando música do The Clash, Guns of Brixton, fui tirando música que eu amava tocar na guitarra. Aliás, essa música do The Clash, eu remeto imediatamente a você. Você chegou a fazer uma versão também, não Eu cheguei fez? Dessa... eu cheguei a gravar para o primeiro disco uma versão de Guns of Brixton, só que como era uma banda estreante, a editora do Clash na época, a editora fodona lá dos Estados Unidos, não autorizava nenhuma versão, que eu queria cantar ela, a gente tinha uma versão em português, As Balas de Brixton, né? Não, Balas Mas de... no show você toca essa música, Aí a né? Você tá ao vivo. gente, mesmo não tendo conseguido autorização para gravar, a gente começou a fazer em show. Teve um período, não me lembro bem qual foi, mas que a gente fez em várias versões. A gente tocava como se fosse, sei lá, bolero, às vezes tocava às vezes como se fosse merengue, e fez várias versões. Chegou a tocar no Abril pro Rock. Então, eita, desculpa. Nego que se liga em esses discos de MP3, vai ter algum MP3 com 100 músicas do Mundo Livre lá que vai ter essa versão de Guns of Que Brixton, é, que que é é genial essa versão. balas de Jordão. Então foi E esse eu processo. lembro que na época, E é eu não lembro. engraçado sobre essa questão do cavaco, é que eu afinava, eu tocava sem o diapasão, né? Eu não tinha um diapasão em casa. Então eu afinava e não sabia nem se estava na afinação certa, né? E saía tocando. Quando eu compus para o primeiro álbum, Livre Iniciativa, trabalho novo, tal. Foi o primeiro clipe, tal, bancado pelo Banguela e tal. A gente, quando chegou para gravar, eu gravei a pré-produção. Quando foi gravar, Miranda, né, o produtor, que era Miranda, Saudoso Miranda. saudoso velhinho Miranda, com Charles Gavan, que estavam produzindo, chamou um cara fera do cavaco aí de São Paulo. Ó, velho, eu tô achando que esse cara não tá tocando na afinação certa, não. Aí chamou o cara e disse, ó, velho, realmente tu tem que subir 2 tons aí, as cordas não estão bem afinadas, não. Aí eu tive que subir 2 tons e eu tive que mudar toda a harmonia para casar com a afinação do baixo e tudo e tal. E aí eu fiz tudo lá, transferi as harmonias todas e tal, totalmente diferente do que eu vinha tocando. E aí Miranda chamou o cara de novo, que eu tô achando que tu não transferisse direito, não. Chamou o cara veio, não, o cara fez certo, né? Tá certo. O cara subiu 2 tons certinho aí, as harmonias, pá. E eu toco de ouvido, cavaco eu nunca tive nem revistinha, nunca fui para YouTube, nem cavaco, desde o início eu sempre fui totalmente autodidata. Tem nego que me encontra em camarim, velho, qual é a harmonia de Mistério do Samba? Quais são as notas? Sei lá. Nego pergunta pelo Instagram, pergunta nas redes sociais. Eu disse, velho, aí eu faço vídeo às vezes, pá, ó, é assim, porque eu não sei nem que nota que eu tô tocando aqui. Mas enfim. Ô Fred, você falou E, dessa história que o Miranda chamava e tal. Eu me lembrei agora, você contando, eu me lembrei do documentário do Banguela. E aí tem uma passagem lá no documentário que vocês deram um pouco de trabalho na gravação. É verídico aquilo lá? Faz sentido? Não tem alguma coisa assim? Ó, minha memória não é muito boa, tá? Eu tô desculpa, falando. eu não consegui ouvir bem essa última parte. Não, no documentário do Banguela, tem Ah. lá falando de vocês, inclusive assim, de horas e horas de estúdio, Ah, eram de vocês, não era? É verídico essa história? Aliás, então, esse documentário, é para o quem não seguinte, viu, o é primeiro legal álbum. assistir. Então, o primeiro álbum foi o seguinte:
A gente tinha, a princípio, eu acho que eram 200 horas para gravar o disco, que era o tempo padrão. Não, desculpa, acho que era 200 horas, se não me engano. Era o tempo padrão Banguela, né? O Raimundo gravou com esse tempo, tal. Todo mundo era esse tempo. Só que a gente foi um investimento alto do Banguela, porque a banda era toda de Recife, então bancou hotel, tal, em Pinheiros, que era perto do Bebop, do estúdio e tal. Um hotel mal assombrado, inclusive, o hotel Arthur's Hotel. Quero Enfim, saber, já já. era uma casa antiga, era um antigo hospital, então morreu gente que só o diabo lá. Enfim, mas só que a gente gravou batera, tempo rapidíssimo, gravou baixo e tal. Quando teve umas 3 músicas que já estavam um pouco já prontas para levar, para dar uma primeira levantada para mostrar para alguém da Warner, que era a Warner quem bancava, financiava o Banguela, né? Aí, eu me lembro, a gente mostrou acho que 3 músicas, mostrou Musa da Ilha Grande, talvez a Bola do Jogo e mais alguma outra, para uma audição lá para o cara da Warner. Aí o cara da Warner chegou e disse, velho, Peraí, Carta Fred, Branca. antes de você continuar, Oi, vamos ouvir Musa da Ilha Grande. ok. Então, pessoal, eu estou aqui com o Fred04 do Mundo Livre S.A., Musa da Ilha Grande. Vamos lá, pode continuar. Então, aí, só salientando que tem nas redes várias versões de Musa da Ilha Grande. Tem uma que é Melô das Musas, né? Mas a versão Musa da Ilha Grande mesmo, que é do primeiro álbum, que tem até Naná Vasconcelos, tem Malu Mader toda escondidinha lá no final e tal, tem um monte de participação, é a do Samba Esquema Nós, né? Não é Melô das Musas, mas enfim. Sim, aí o cara ouviu lá e disse, ó, velho, carta branca, vocês podem gastar o tempo que quiser aí. Aí, assim, 3 caras da banda já tinham voltado para Recife, né, porque já tinha gravado bateria, já tinha gravado baixo, já tinha gravado teclado, não, já tinha gravado percussão, né, que no caso era Otto. Então, eu e Bactéria tínhamos carta branca para fazer o que quisesse, por mais quanto tempo quisesse, inclusive Miranda resolveu chamar toda a comunidade da música alternativa de São Paulo para participar do disco. Então, tem 30 músicos tocando, né? Só de percussão tinha vários grupos de percussão tocando sob o calçamento. Aí veio Nazi, veio Escova, veio, sabe, os metais do Skank. Enfim, era a gente, Miranda, tem que botar uma placa aqui em frente ao Bebop. Grava-se o disco do Mundo Livre, saca? Assim, porque virou uma festa, assim, saca? Então, o disco acabou tendo 660 horas de estúdio, entendeu? Então, aí era um risco altíssimo, né? Porque o Banguela tinha um orçamento limitado para o ano todo, para continuar gravando as outras bandas contratadas. E era aquela história, ou esse disco estoura disco de ouro na primeira semana, ou a gente vai ficar no prejuízo. E foi o que aconteceu. Né? Um disco, assim como o disco da Lama ao Caos, do Nação Zumbi, né? Que foram as 2 bandas contratadas como, né, ícones do Mangue Beat, não sei o quê, né? Da Lama ao Caos foi pela Sony, e o Samba Esquema Nós pelo Banguela. Assim como o da Lama ao Caos, que saiu um pouco antes, saiu acho que 2 meses antes do Samba Esquema Nós, os 2 discos foram ignorados pelas rádios rock, de tudo que é lugar do Brasil. São Paulo não se negou a tocar nenhuma música, nem do Nação, nem do Mundo Livre. Então, assim, rolou um nessa clipe época, do Mundo eu vou Livre te no... falar, nessa época eu trabalhava numa rádio rock aqui em São Paulo e eu briguei muito, viu, para tocar. E realmente, mas eu falava, vocês precisam tocar. E é verdade, não tocou, né? Não tocou. Tocava assim, tocava na Brasil 2000, se não me engano, Eldorado, algumas coisas assim mais underground, assim, tal. Rádio Cultura, talvez, tal.
Mas essas rádios mais universitárias, assim, tal, né, de núcleos universitários e tal, alternativos. Mas as rádios rock mesmo, achavam, sou muito nordestino, alguma coisa assim, porque tinha tambor, porque tinha ritmo regional, enfim. Mas eu lembro, vou fazer uma delicadeza aqui, enfim, eu lembro de uma Vai, frase, vamos lá. como é que chama? Eu vou soltar uma intimidade da gravação de Charles Gavan, que ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, porque como eles resolveram fundar um selo, ele foi fazer um curso de produção na Inglaterra e tal, um curso bacana, assim, pá. E aí foi o primeiro trabalho de produtor dele, né? Assinando em parceria com Miranda. E aí o que acontece? Eu me lembro dele mixando a bola do jogo, e aí foi noites exaustivas, assim, porque ele ficava testando tudo que é tipo de filtro para as guitarras, não sei o que e tal. Tinha carta branca da Warner, né? Então, só a bola do jogo foram, né, talvez 3 dias para mixar. Então, eu me lembro dele mixando, ele disse, velho, quando estava quase no final, ele disse, se essa música não estourar nas rádios rock, eu nunca mais produzo nada. Ele disse. E é uma musicão que a gente vai botar agora para os nossos ouvintes aqui da Beleza. Rádio Cultura Brasil, Bola do Jogo, com Mundo Livre S.A. E eu continuo aqui a minha conversa com o Fred04. Vamos lá, me conta mais, que eu adoro esses bastidores. Não, tem bastidores demais, velho. Só esse disco aí dava um livro. Mas, enfim, é, tem essa história. A gente teve um processo meio traumático que foi para divulgar o disco também, porque, assim, como eu falei, eu não tinha instrumento, né? O cavaquinho era, sabe, não era profissional e as guitarras eram emprestadas. Aí eu consegui um produtor em São Paulo que quis bancar uns shows e tal, e aí adiantou uns cheques pré-datados para eu comprar minha primeira Telecaster profissional ali na Teodoro Sampaio. E aí a gente teve que divulgar, fazer uma turnê, a gente ganhou o prêmio Bis. Foi com essa Telecaster que você tocou lá no Hack Beat? Foi, Ou não? foi, Foi? foi com essa. Então a gente ganhou, o disco ganhou troféu Bis, né, da revista Bis, aquele prêmio do júri, né? Prêmio do júri, melhor álbum, melhor letrista, banda revelação, enfim, vários. E aí, com essa grana, porque tinha uma premiação em grana, ou era um patrocínio da revista Bis, alguma coisa, eles bancaram uma primeira turnê da gente em São Paulo, e aí, a partir de São Paulo a gente saiu para divulgar o disco, né? Foi para Porto Alegre, foi para vários lugares. E aí o que acontece? A gente foi divulgar um disco que era super experimental, super underground, super cheio de overdub de guitarra, overdub de tudo que é instrumento, pá, noise de todo tipo, e pá. Aí foi divulgar com uma aparelhagem de banda punk, saca? Porque era um cavaquinho velho, uma guitarra. Porque eu gravei o Samba Esquema Nós com várias guitarras, vários modelos que davam variação de timbre, davam, né, com uma guitarra, um teclado, um teclado do irmão de Bactéria, que era um evangélico lá, saca? Que era um teclado super tosco também. Então, a gente fazia uma versão do álbum que muita gente se chocou, saca? Muita gente se chocou, esperava ouvir sabe, uma banda tipo Emerson Lake and Palmer, super experimental, cheio de coisa, cheio de efeitos, cheio de overdubs e tal, e não tinha condição. Que ao contrário, por exemplo, E chegou um ao Ramones contrário do lá. que aconteceu com Nação Zumbi, né? Nação Zumbi. Oi? Não, Não, eu o falei. Nação Zumbi, quando foi. O Nação Zumbi, por exemplo, como era pela Sony, era o selo Caos, mas era um selo da Sony mesmo, não era como o Banguela, que era um selo dos Titãs, não era um selo realmente da Warner. Mas assim, eles
viram que os caras tinham uma carência de instrumentos e aí deram um advance de não sei quantos mil dólares para aparelhar a banda para fazer uma turnê, né? A Sony tinha como fazer isso, mas o Banguela não tinha. Então, deram uma estrutura top para a gente gravar o disco, foi super, né, apoiado lá, com todo suporte instrumental e tudo para gravar e tudo, no maior capricho, mas a questão da turnê foi meio traumática. Tanto é que muita gente estranhou o conceito do Aguentando a Oia, que foi o disco seguinte, que foi pelo excelente discos, mas que era como se fosse o Banguela acabou, né, depois de um ano mais ou menos, e aí uma dissidência, digamos assim, do Banguela, uma parte do Banguela montou o excelente discos que lançou o Aguentando a Oia. E aí o Aguentando a Oia é um disco sem nenhuma participação de ninguém, é um disco punk, né? É um disco com um cavaquinho e tal, mas é um disco com uma sonoridade mais punk, assim. Inclusive, maior orgulho que deu agora, a gente está vendo agora um revival do vinil, né? Da mídia física do vinil, inclusive com a Ô, galera mais Fred, nova. vamos pedir um som desse álbum, do Aguentando a Oia. Do O que Aguentando a você quer Oia, pedir? pode ser o Computadores Fazem Arte. Beleza, que muita gente também conhece, né, na voz do Chico Sainz, que está no Isso, Da Lama ao Caos, mas a música é do Fred 04, então vale a isso, pena a galera ouvir na versão do Mundo Livre S.A., com o compositor falando aqui da música. isso. Então, A gente escuta agora, então, Computadores Fazem Arte. E eu sigo aqui a minha conversa com Fred 04. então, e aí é um disco punk. Aí eu tava falando do vinil, eu tenho um filho de 19 anos e ele tava me contando que boa parte dos amigos dele de colégio e tal, pá, da turma dele, todo mundo tá no vinil agora, tá todo mundo, né? E aí esse ano passado, ou foi no início desse ano, acho que foi ano passado mesmo, o Três Selos, que é um coletivo aí de São Paulo, que um dos membros é pernambucano, mas mora em São Paulo. O Três Selos conseguiu licenciar a master do Aguentando a Oia lá com a DEC, que é a proprietária atual, e anunciou que ia lançar em vinil o Aguentando a Oia, porque a versão original não tinha vinil. O Samba Esquema Nós chegou a ter uma tiragem bem pequena, mas o Aguentando a Oia já foi só CD. Aí ele anunciou, velho, e assim, antes de sair da fábrica, a tiragem esgotou do Aguentando a Oia. Então, é um disco que virou, sei lá, ele virou mais cult com o tempo, assim, saca? Então, Sim. eu não esperava, e hoje mesmo, essa semana fui para uma loja aqui que acertei uma tarde de autógrafo no sábado, que ele tá com umas cópias lá do Aguentando a Oia, quer que eu vá lá autografar, e tô até Olha, que legal! Vai anunciando aí, ser galera, em que a galera de Recife. Recife que tá curtindo ao vivo, a Taberna do Vinil, lá na Encruzilhada. A gente vai estar no sábado lá, autografando. Enfim, Ô, é isso. A Fred, gente... eu queria te interromper, porque tem aqui um seguidor, o BC, ele fala o seguinte, pergunta para o Fred do disco Manuela do Rosário, que é um disco incrível e super politizado. Você pode responder, por favor, esse nosso seguidor Claro, aqui? claro. Inclusive, felizmente, com muito atraso, o Candeeiro, que foi o selo que lançou, lançou o Manuela Rosário, na verdade é o Outro Mundo de Manuela Rosário, finalmente, com muito atraso, acho que conseguiu botar nas plataformas o ano passado, se não me engano. Todo mundo estava cobrando muito. Não, é o seguinte, em 2001, logo após a gente lançar o disco Por Pouco, que foi um disco pela DEC, não, pela Abril, né? A gravadora Abril durou pouco tempo. A gente lançou o Carnaval na Obra e o Por Pouco. E o Por Pouco,
engraçado, os 2 discos foram premiados, né? A gente gravou 2 discos pela Abril. Uhum. O Carnaval na Obra foi gravado pela Excelente, mas a Excelente acabou e foi incorporada pela Abril, então o álbum só saiu pela Abril. O Carnaval na Obra e o Por Pouco, o Carnaval na Obra ganhou melhor grupo, a PCA, prêmio da Bolo de PCA. Ameixa tá nesse álbum? Bolo de Ameixa está nesse álbum. O disco de Otto, né, nosso antigo integrante do Mundo Livre, 98, ganhou melhor álbum, Samba para Burro, e o Mundo Livre ganhou o Carnaval na Obra, melhor grupo, pelo Carnaval na Obra. E o disco seguinte, que foi pela Abril também, o Por Pouco, ganhou o melhor álbum do ano 2000, pela PCA. Então, e aí, ainda assim, a Abril não renovou nosso contrato, porque também a Abril foi totalmente processada, foi vendida e o catálogo foi todo vendido para a DEC, enfim. Ainda assim, a gente não teve o contrato renovado pela Abril. E aí, velho, foi aquele período que estava tudo se digitalizando, o MP3 entrando na história, muita pirataria e tal. E o que acontece? É difícil assim rememorar cronologicamente se já tinha MySpace, se já era Orkut, MySpace, eu não me lembro direito o que é que já estava rolando, mas eu acho que já tinha, como é que chama? Rede social? MP3, essa coisa Ah, de sim. download gratuito. Pirataria. Esse lance de download gratuito já estava começando a provocar uma disrupção total demoraria um processo meio longo, mas ali em 2000 já tinha um monte de gravadora fechando, selo fechando e tal e pá. E aí o que acontece? Eu acho que esse próximo disco da gente, a gente tinha visto uma experiência muito bacana aqui, que era o disco do DJ Dolores, de Orquestra Santa Massa, que foi lançado por um selo local, selo Candeeiro, né? E estava, né, turnê mundial e o caramba, e era um disco fantástico. E com uma puta qualidade, com, sabe, Dolores nunca morou em São Paulo, sempre morou aqui e tal, tudo disco produzido aqui mesmo e tal. E aí eu, sabe uma coisa, velho, vou gravar o próximo álbum pelo Candeeiro, aqui mesmo em Pernambuco. E aí me veio a ideia de ter de assumir como conceito do álbum, de que assim, acabou-se essa coisa da hegemonia de gravadora, acabou-se essa coisa da ditadura da música, de ter que ter música de trabalho, de ter que ser a rádio aquela coisa do jabá já estava sendo totalmente desconstruída e tal. Então, o formato canção feita para rádio, para mim já era uma coisa esgotada naquela época. Então, eu achava que merecia fazer um disco que desconstruísse isso aí. Então, é um disco Uma libertação, né, Fred? uma experimentação de novos formatos. É um disco que eu sampleei coisas que eu gravei. Eu fui convidado a ser correspondente como jornalista da agência Carta Maior, uma agência da internet independente, para cobrir o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. E lá fiz altas entrevistas e teve um encontro antológico, sabe, quase que uma revelação para mim, um encontro num assentamento do MST, nas redondezas de Porto Alegre, uma área mais rural assim, um assentamento onde um convidado que ia participar do fórum estava lá, junto com o pessoal do MST, que era o meu escritor favorito, o meu guru em termos de sociologia, economia, política e tal, que era Noam Chomsky. Ele estava participando do Fórum Social Mundial. Maravilhoso. E eu estava como correspondente, fui um dos poucos credenciados do Brasil, porque a agência Carta Maior fazia parte do conselho do Fórum Social Mundial. Então, eu fui um dos poucos credenciados para ter esse encontro com Chomsky. Então,
fiz gravei várias coisas com ele lá e usei no disco. Então, é um disco que eu misturo antropologia, romance, porque eu invento essa personagem, Manuela Rosário, baseada numa turnê que a gente tinha feito no México. Eu uso coisa de jornalismo, porque foi coisas que eu sampliei como repórter. Então, é um disco com um conceito experimental mesmo, assim, em termos de linguagem, em termos de conteúdo, entendeu? Então, Ô Fred, híbrido, que uma música que a gente experiência pode híbrida, assim. colocar para as pessoas conhecerem, para quem Eu não não vou. conhece os ouvintes da Rádio Cultura Brasil, que não conhecem o álbum, para Eu tenho, eles. eu tenho uma armadilha que eu monto para mim mesmo, assim, que quando eu termino de gravar as músicas de um álbum, eu eu misturo os títulos, saca? Eu boto o título de um na outra e para deixar a coisa um pouco mais complexa. Então, tem muita música que eu tento lembrar o título, mas não consigo. Mas, enfim, não vou colocar uma das mais cabeçudas ou experimentais. Vou colocar a que acabou tocando mais nos lugares e tal, que é a primeira, que é a Inocência. Inocência. Então, para os ouvintes da Rádio Cultura Brasil, Inocência, do álbum O Outro Lado, de Manuela Rosário, do Mundo Livre S.A. E eu continuo aqui minha conversa com o Fred04. Eu quero saber agora do futuro. Fred, você lançou o segundo single na semana passada, né? E o álbum novo vem quando? Que a gente está Então, aqui quase já no final do nosso papo, a gente tem que falar do álbum novo. Não vem me enrolar, não. a gente está com um terceiro single já engatilhado de fase de, é, de masterização, que tem eu vou adiantar aqui, tem uma participação maravilhosa, que uma menina que já participou do nosso álbum anterior, A Dança dos Não Famosos, e ela está numa fase muito bacana lá no Rio de Janeiro, e eu sempre acreditei muito assim no talento dela, que é Doralice, uma pernambucana, mas que mora no Rio, e essa música vai ser o terceiro single. Não vou adiantar nem para que... Porque como é uma música já lançada, é um remake, é uma releitura de uma música antiga nossa, aí eu não vou dar o O spoiler aqui. spoiler. Não vai falar que música que é, agora eu que fiquei Então, curiosa. E aí, o terceiro single vai sair agora, já, se não me engano, nesse mês ainda, de outubro. E aí a gente tá planejando o álbum para novembro, né? Se não na primeira quinzena, mas ainda no mês de novembro. Não tem data certa ainda, estamos finalizando a capa e estou com aquela fissura aqui de soltar o título, mas eu vou deixar para uma ocasião mais tá, oportuna. vai enrolar, gente. Ô, Fred, você falou desse eu tinha álbum. anunciado um título, eu tinha anunciado um título há algum tempo atrás, quando a gente soltou uma vinheta do disco, mas, sabe, os acontecimentos do cenário da pandemia, tudo, estão acontecendo de forma tão rápida que o título ficou um pouco, sei lá, datado daquele momento, assim. Então, esqueçam o que eu falei. Melhor esperar. O título está sendo renovado, mas eu acho que a galera vai chapar. E aí, é para novembro. E aí, estamos torcendo para que... esse fim de semana até fiquei de acompanhar como foi, mas nem tive a oportunidade. Essa semana já teve um show de Alceu aqui no Classic Hall, para não sei quantas mil pessoas, porque era com cadeiras, mesa, distanciado, assim tal, que foi um evento teste. Então, estamos... os estádios de futebol aqui em Recife acabaram de ser liberados também a partir de 2.500 pessoas, até 2.500 torcedores. Então, esses eventos testes vão ser decisivos e a gente espera que, sei lá, até o Réveillon a gente já tenha um vislumbre assim de poder já começar a agendar show e tal, porque a gente está com muita fissura, muita ansiedade de sair divulgando esse disco, porque as músicas estão muito massa para tocar ao vivo, assim.
Você falou do álbum anterior, dos famosos. Eu também, ó, eu sou péssima de nome, hein? A Dança Eu, dos Não Famosos. a Dança dos Não Famosos foi nesse show que eu fui, no Sexy Pompeia. Foi É, o foi, último foi. show, foi esse. E Foi esse tem aí. alguma. E eu lembro que, ó, me corrige, tá? Minha memória também não é, tem a música da planilha, não tem? Nesse Ah, álbum? é. Não vou- Meu Tem, não é? nome. Essa é fantástica para tocar em rádio. Meu nome está no topo da Sagrada Planilha. Essa música é sensacional. Agora quem vai pedir sou eu. Essa Tô, música que o Fred vai chamar para os ouvintes da Rádio Cultura Brasil, porque ó, você vê que eu não lembro o nome, mas eu lembro da música, eu lembro tô. que eu usei muito. Você sabe que essa música, é, eu tinha um trabalho anterior ao daqui, e tinha um monte de gente sendo demitida na época, e aí eu usava muito Que massa, velho. Que o massa. nome da música para falar o seu nome, cuidado, que seu nome tá subindo no topo da Sagrada Planilha. Isso. É uma das músicas que eu gosto muito de ouvir. Eu acho que esse disco foi pouco ouvido, A Dança dos Não E é um Famosos. belíssimo disco, eu É, adorei esse disco. é um dos discos que eu mais viajo ainda de ouvir, do nosso repertório. E eu acho que daqui a um tempo, a galera vai começar a prestar mais atenção. E eu queria anunciar para quem ainda não sabe, ele já está disponível em vinil também. Foi lançado, inclusive, por um selo aí de São Paulo, a Vinil Brasil. Beijão aí para o Michel, da Vinil Brasil. Tá super bonito, inclusive tem cores diferentes do vinil, tem vinil verde, vinil. Enfim. É, Que legal! Vinil e colorido. recomendo para quem. Outro dia eu fiz uma bateria de rádio lá do Sul, né? Quando a gente lançou o Baile Infectado. Aí, um monte de cidade lá do Rio Grande do Sul e do Paraná que eu nunca ouvi falar e tal. E aí foi um esquema bacana, passei um dia dando entrevista e tal. Aí um cara de uma cidade que eu não vou lembrar agora o nome, era um radialista de idade para ser meu filho ou neto, sei lá. Mas assim, ele tem 21 anos. Ele disse, rapaz, eu queria confirmar, admitir já alguma coisa, que eu vim conhecer o Mundo Livre na pandemia, o ano passado. E assim, estou começando a ficar, sei lá, chapado com a riqueza do repertório e tal. Então eu queria, isso um radialista, né? Aí, assim, eu queria dar o toque à galera que é meio neófito, assim, nos grandes, entre aspas, mega hits da banda, que prestem um pouco de atenção, porque não é um disco muito comentado pelos críticos, assim, não entrou em muitas listas da época e tal, mas, assim, foi um ano que teve muita coisa absurdamente fantástico, assim, o ano de 2018. Então, entrou em algumas listas mais underground, assim. Mas não é considerado um dos antológicos clássicos do mundo livre, até porque a turma sempre prefere os discos primeiro, segundo, terceiro e tal, mas assim, aconselho a prestar atenção e aproveitar que agora tem essa versão linda em vinil. Em vinil. Você sabe que esse programa a gente criou aqui na Rádio Cultura Brasil e também nas redes sociais aqui da TV Cultura justamente para isso, porque eu acho também que as pessoas elas ouvem os primeiros álbuns e aí depois parece que o artista cria uma história e aí tudo que ele lança depois quase ninguém quer ouvir. Não sei Uhum. por quê. Um dia eu vou entender por que isso, porque eu também não entendo. Então, esse programa, a ideia também é. Por isso que eu quis repassar por toda a sua discografia, sabe? Começando do mais recente, passando pela história que vocês fizeram, você com o Chico e outros grandes, o próprio Otto, né? Que, como você disse, saiu do Mundo Livre S.A., porque muita gente não sabe. Né, que ele era percussionista do Mundo Livre, assim, lembro de tudo, É, assim. o, o Otto tá prestes a lançar um livro, né? Não sei se vocês já acompanharam Não, nas redes dele.
Ele está para lançar o livro vermelho de Otto e eu estou curiosíssimo para ouvir as histórias que ele vai contar, porque ele tem um período meio, digamos assim, misterioso. Ele tem um período misterioso que eu espero que é um período que ele morou na França. A gente tira muita onda. Pô, quanto tu falasse, conta a tua vida na França. Ele sempre muda de assunto assim. Mas é um grande brother, parceiro nosso até hoje. O último carnaval que rolou aqui em Recife foi o de 2020, né? Poucas semanas antes de começar a quarentena. E ele me convidou, participei de um show dele em Olinda. Então, se Otto estiver assistindo aí, ou alguém puder mandar um recado, um beijão aí para Otto. E é Muito isso. legal. Ô, Ele Fred, você falou uma faz. coisa, eu tenho que encerrar aqui, mas antes da gente ir embora, eu queria saber, você falou uma coisa de carnaval, eu queria que você, como um bom pernambucano, que a gente sabe, eu tenho muitos amigos pernambucanos e eu sei do amor que todos eles têm pelo carnaval, né? O Carnaval de Pernambuco, eu já tive a oportunidade de ir também várias vezes, é um carnaval muito incrível, muito tinha com o Naná, a Noite dos Tambores Silenciosos, o Marco Zero, o Homem da Meia-Noite. Eu adoro o I Love Cafuçu, a Tem Zona da Mata. Hã? uns blocos. Hoje é uma realidade que tem muito em São Paulo e no Rio também. Tem uns blocos de rua que cresceram muito também, de bairros, assim, sabe? Então, aqui mesmo Sim. no bairro que eu estou agora, aqui na Boa Vista, tem Amantes de Glória, sabe? Tem, enfim, tem um carnaval mais espontâneo, assim, de rua, que também é para quem pode tipo, passar tipo 2 semanas antes do carnaval e quiser Que eu acho que realmente é o mais conhecer legal. O pré-carnaval é o o mais pré-carnaval, incrível, as não é? prévias são incríveis. É. Enquanto isso, na Sala da Justiça, é uma prévia Ah, é bacana legal demais. demais. Mas eu queria saber de você, assim, qual é a música de carnaval da sua memória mais remota? Aquela de que quando você era menino nas ladeiras de Olinda, que você falava, meu Deus, eu sou. Eu gosto de Gilberto Freire, Nelson Ferreira e tal. Aí eu gosto de. Deixa eu ver. É porque eu não sei se o nome é esse mesmo, mas você diz que ela é bela. Tá, depois a gente procura. Sabe por que eu falo É, isso? Porque eu acho que o Brasil ele é tão é rico com Cláudio Honor, culturalmente. um grande intérprete dos frevo de rua, era. Não, desculpa, frevo canção. Era Cláudio Honor Germano. Ele ainda está na ativa, mas hoje quem canta mais é o filho dele, Honor Germano. Cláudio Honor Germano tem uma versão dessa música, é bela, que se não me engano é de Gilberto Freire. Ou Legal, de. a gente pode Não é Gilberto colocar Freire, para não. os. Putz, espera aí, velho. Gilberto Freire é um antropólogo, Capiba. Capiba. Então, porque sabe por quê? A gente fica tão limitado às vezes e o Brasil é tão rico culturalmente e eu gosto sempre de trazer artistas como você, né? Principalmente que foge aqui do eixo Rio-São Paulo, porque como você disse, às vezes as rádios mostram só aquelas músicas, né, comerciais, enfim, as músicas que a maioria já conhece e a Uhum. gente fica cheio de preciosidade guardada. E Pernambuco tem uma cena incrível sempre acontecendo, né? E É às uma vezes coisa, inclusive, demora para. é uma coisa, inclusive, que eu não tive curiosidade ainda de procurar. Eu não sei se o catálogo mais clássico do selo Rosenblit, que era uma gravadora daqui mesmo de Recife, eu morei um tempo até perto da fábrica da Rosenblit. A Rosenblit, para quem não sabe, a Rosenblit, se não tivesse sido sabotada industrialmente por algumas majors que assim chegou a ser número um nas rádios com Nelson Ferreira e tal. A Rosenblit lançou o primeiro álbum, o primeiro disco de Tom Zé, saca? Assim, Sei. Enfim,
Eu não sei se esse catálogo de Claudio Germano, de Capiba, os clássicos dessa época de ouro, do frevo, da Rosenblit, estão nas streams. Eu não pesquisei ainda. Mas é possível que se ache, procurando aí Rosenblit, Claudio Germano, enfim, eu acho que vale a pena. Ô Fred, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, dizer que a TV Cultura, a Rádio Cultura está aqui à sua disposição para sempre que você tiver novidade. Obrigada. Como você pôde ver, eu sou só fã, sim, fã do Mundo Livre desde lá de 90. Ninguém eu é perfeito. Vou escolher uma música. Não. Bom, a gente, né, ninguém é perfeito. Fã do Mundo Livre, jornalista, tá vendo? É assim mesmo. E eu que vou escolher uma música para encerrar o nosso papo agora, que eu não sei se é um nome e também não sei se eu vou manter meu emprego depois disso, mas é o Seu Suor. É Seu Suor? Seu Suor é o melhor de você. Eu amo essa Seu música. Suor é o melhor de você. Seu Suor é o melhor de você. Eu adoro essa música é maravilhosa. Se eu continuar empregada, beleza, eu te trago de volta aqui, tá? Eu que agradeço, mandar um beijo para todo mundo aí que acompanhou aqui no Instagram, ao pessoal que está acompanhando na rádio também, que vai acompanhar na rádio, e agradeço demais, parabéns por esse espaço que você mantém de forma tão brilhante. Adriana, você é uma guerreira da música brasileira, da música nordestina, enfim. E é isso. Eu estou mais do que ninguém ansioso para poder retomar nossas turnês aí. A última passagem por São Paulo foi pelo Sesc e a gente que sabe Sesc? Eu não conheço o Sesc. A gente sabe que vai ter muita coisa represada, né? Todos os projetos dos palcos do Sexy Pompeia, Sexy Vila Mariana, Sexy isso, Sexy Pinheiro, todos eles realmente devem estar com muita coisa represada de todo o ano passado que não teve nada, então provavelmente vai ter uma fila aí para poder ocupar esses palcos novamente, mas a gente está aí vai estar com um trabalho novo aí, bacana, que se tudo der certo, em breve vou estar passando aí pela cultura para a gente retomar os encontros presenciais também. É isso aí. Salve 04, salve a música. Aí. Salve a música. Obrigada, Fred. Um beijo grande para você, viu? Beijão, valeu.